Deus. De Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. A gente está aqui na sua presença, que o Senhor continua guardando a gente. A palavra que a tia Priga ministrar, meu Pai, usa ela. Amém, Jesus. Nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, precisa de microfone não, né? Tenta pertinho assim. Eu já sou tão atrapalhada que eu tenho que ter um microfone, então. Ai, meninas, então, né? Ontem eu estava falando com... Eu estava preparando minha mensagem. Aquele dia estar em casa sozinho, assim. Todo mundo foi para a igreja, que delícia. Aí eu estava preparando minha mensagem. E comecei a contar a minha história, porque afinal de contas eu tenho aquela coisa linda sentada ali atrás, lembra do Samuel Pera? Faz Sam. Essa coisa linda andando aqui é a minha Ana. E o Sam nasceu com uma desordem de fala chamada apraxia. Vocês vão ouvir essas palavras algumas vezes. Segundo a doutora Fernanda Coutinho, é uma coisa muito complicada que faz muito tempo de terapia e é muito chato. Foi isso que ela falou pra mim, pra amenizar o que era apraxia. Ela não queria que eu sofresse tanto com esse diagnóstico, mas na verdade é uma desordem de fala. O cérebro dele pensa as palavras, resumidamente. Quando as palavras vão para a boca, os caninhos, os fiozinhos que levam as palavras, elas se embaralham e chegam diferente. A musculatura da boca é toda rígida porque ela não foi exercitada do jeito certo. Isso chama apraxia.
E o Samuel nasceu com apraxia, a gente demorou um pouquinho para saber, é uma outra história, mas ele, então, o diagnóstico do Samuel é apraxia. Ele tem atraso intelectual, ele não lê como uma criança normal, ele não aprende como uma criança normal. Ele tem esse atraso intelectual e, lógico, né, o laço do presente é ADHD. Geralmente, uma criança que tem um diagnóstico sempre vem o ADHD, que é a cereja do bolo. Aí eu ia falar de mim, mas não é nada sobre mim que o Senhor quer que eu fale. Tipo assim, vocês já me conhecem, um dia eu conto a minha história. É tudo sobre Ele. Se não for ao Senhor, eu lembrei, eu sabia. A vídeo de oração que eu mais fiz essa semana foi pra não chorar. Mas eu lembrei desse salmo, a hora que eu estava tomando banho para vir, que fala assim: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, como quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos quando a sua ira se acendeu. Mas a mão do Senhor estava sobre nós e Ele nos livrou. Estou resumindo um pouquinho assim. Então, gente, se não for o Senhor na minha vida, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, quando eu não sabia que terapia fazer com meu filho, quando a médica do meu filho não me preparou para o que viria pela frente, se não for o Senhor quando eu tive que mudar ele de escola, quando a coordenadora de crianças especiais da minha cidade fez de tudo para acabar com isso, quando aquela mulher me humilhou de todas as formas, porque assim, aquela mulher ela era um enviado do diabo na minha vida, assim, para destruir a vida do meu filho e minha filha. Se não for ao Senhor, não foi nada mérito meu, foi do Senhor. Então, um dia a gente fala da Priscila, da história da Priscila com o Senna, mas eu vou falar sobre uma outra mulher. Uma mulher chamada Agar. Eu vou falar, tá em Gênesis 21... Gente, eu tive que escrever tudo na mão, porque era um computador para dois lá em casa. E hoje que o Max ficou com ele, né? 21, de 8 a 21. Só vou dar uma... Deixa eu achar aqui na Bíblia dela. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez uma grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. Então, e disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E pereceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Mas também do seu filho, desta serva, farei uma grande nação, porquanto é sua semente. Deixa eu ver se eu leio. Eu vou parar por aqui, depois eu continuo. Quem foi Agar? Agar é uma escrava. Ela é uma mulher sem opções. Ela foi arrancada da família dela para ser escrava de Sara. Lembra quando a gente assistia a novela que passava aquela moça, a escrava assim, que tinha assim, a moça que tinha aquela... Agar era essa mulher. E Deus prometeu para Sara aí, no caso, na época, que ela teria um filho. Mas ela já era velha, já tinha chegado à menopausa. Acho que muitos já conhecem a história dela. De mulher sempre básica, né, gente? Sempre quer dar um jeitinho, né? Deus falou muito comigo essa semana, porque eu já tive tanto jeitinho para meus problemas. Aí eu falo, Sara deu um jeitinho pro problema dela, o que deu? Segura essa onda, Priscila, porque a gente gosta de dar jeitinho, né? A gente é mulher, a gente resolve tudo, a gente arruma tudo, a gente resolve o problema de todos os mundos. Se a Fernanda me contar todos os problemas dela agora, que eu tenho uma solução para todos os problemas dela, mas eu não tô pisando no sapato dela, não sei o que ela tá vivendo. Mas Deus fez a gente assim e tudo bem. Ele tem um propósito, né? Já tô resolvida com isso, gente, com a minha mania de dar jeitinho em tudo. Já tô resolvida. E ela resolveu dar, e ela entregou essa escrava pro marido dela, e eles dormiram e ela ficou grávida. Simplesmente assim. E aí, aconteceu uma coisa que assim, da mulher, né? Ela ficou grávida e se achou. Ela se achou. Vou falar bem, você entende essas expressões, essas gírias brasileiras? Ela se achou. Tô grávida do patrão. Primeiro que deve ser muito estranho não você dormir com seu patrão, mas ela não tinha opção, ela ficou grávida do patrão e se achava que isso ia mudar alguma coisa da condição dela. Ela lembra? Ela era uma escrava. Nada mudou a condição dela. Ela começou a se esnobar, a se achar. O que aconteceu?
a mulher do marido, a mulher não gostou, a Sarai não gostou. E ela começou a ser humilhada pela patroa dela, vou falar patroa que fica mais fácil. E ela acabou fugindo. Né? Porque quando a gente faz coisa errada, a gente não dá conta e a gente tem que fugir mesmo. Né? A gente prefere sumir dali do que enfrentar a nossa realidade. E ela fugiu sem rumo para o deserto, porque é lá mesmo que a gente tem que ir quando a gente faz besteira. É lá. É lá que a gente vai quando a gente, né? Se acha que a gente é muita coisa, é lá que a gente vai. Porque é lá que Deus chega, daí Deus sempre, Deus sempre tem uma perguntinha, já percebeu? Tá ela lá, desnorteada, aí chega o anjo do Senhor. Quem é você? Da onde você vem e para onde você vai? Ela não aguentou, né? Quem que vai mentir para Deus? Ela falou, eu tô fugindo, fiz coisa errada, eu tô fugindo. E o Senhor manda ela voltar, com o rabinho entre as pernas. Obedecer sua senhora, obedecer o Senhor dela. E ficar ali. Né? E ela ficou ali, passaram 3 anos, a Sara engravidou de Isaac. Aí, se ela tinha alguma ambição de ser alguma coisa que aconteceu, já era, acabou. Ela ali, já, ela era simplesmente a esposa. Quando Isaac foi desmamado, teve uma grande festa, porque eles faziam isso, né? Antigamente, festa aqui, festa ali. E o menino já, o Ismael, filho da Agar, começou a caçoar do menino, bebezinho. A mãe do Isaac viu. Mexe com meu filho. Mexe. Ela já tinha, né, visto a besteira que ela tinha feito. Aquele menino estava incomodando e ele ainda caçoou da cara do menino. E aconteceu que no fim ela acabou sendo expulsa e lá foi ela. Para onde? Deserto. De novo. Dessa vez não era culpa dela. E Agar não pediu para ter um filho de Abraão. Ela pediu em algum momento, assim, a gente não vê ela manifestando nenhuma vontade dela. Eu escrevi assim, talvez ela até sonhasse em ser mãe. Mesmo sendo escrava, nada a impedia de sonhar. Porém, não acredito ser mãe do filho de Abraão passasse por sua cabeça. Mas quando ela se viu grávida, isso mexeu com sua cabeça, né? Foi o que a gente falou. Afinal, a gravidez é algo lindo, né, gente? Eu e a Fernanda, a gente ficou grávida juntas. Eu, a Fernanda e a Gata. Tá faltando uma aqui do trio, tá, gente? Gente, foi tão legal que até no estúdio a gente foi tirar foto. O que a gente não fez? A gente fez tudo. A gente estava grávida, a gente foi solteira na mesma época, a gente casou na mesma época, nós estávamos grávidas na mesma época, nossos filhos têm todos a mesma idade. Então, tipo assim, foi muito legal a nossa gravidez, né? A gente, assim, é bem vívido, assim, a minha gravidez, mesmo sendo a gravidez de gêmeos, foi uma gravidez muito, muito tranquila. Amém. Nossa, nossos filhos foram amados, esperados, sonhados. A Ana Laura já tinha nome desde a minha adolescência. Samuel, o Max sugeriu. Foi a única coisa que a gente não brigou na vida, foi o nome dos filhos. De resto, sempre tem que ter uma. E assim, nossa, como a gente. Nossa, que delícia, nossos filhos. A gente quis muito os nossos filhos. E o Senhor mandou pra gente. E aquilo mexe com a mulher, né? Eu lembro que eu fui no Brasil agora, minha sobrinha estava grávida. Gente, a Bruna estava plena. Só uma pessoa plena, não faltava nada na vida dela. Ela tinha aquela barriga, ela tinha tudo. Ela estava assim, ela andava. Né? A gravidez, ela dá esse gostinho pra gente. E isso mexeu com ela, mas também mexeu com ela pelo fato de ser o filho do Abraão. Ela falou assim, agora eu tô feita. Agora eu vou ser especial. Tô carregando o filho do Abraão. Né? Mas com todos os bônus vem os ônus, né? Nem tudo é um mar de rosa, né, gente? Neném nasceu, saiu de lá, é bonitinho o bichinho, mas é um trabalho, né? E aí acabou todo o glamour. É cocô, é xixi, é vômito da noite, falta de sono, é gripinha daqui, é dor de barriga dali, e os desafios que a vida traz. E ela foi ser mãe. Ela foi ser mãe, se achando que era muita coisa, e ela deve ter aguentado muita coisa ali, pelo filho dela. Quem nunca, né? O que você não aguentaria por teu filho? E eu, tipo assim, pelos meus filhos, tudo. Pela minha família, tudo. E ela ficou ali, passando por muito tempo, aquela situação. Agora, imagina a Sara, quando a Agar engravidou e ela não. Porque mulher, né? Eu lembro que minha prima não podia ter neném, eu fui engravida de gêmeos naturalmente. Eu quase morri assim, de pena da minha prima. Mas ela fez inseminação, teve os gêmeos dela. Mas imagina a Sara. Gente, mexer com sentimento,
assim, é muita coisa que envolve, muita cabeça de mulher, aquilo vai assim, entendeu? E não mudou a situação, assim, acho que piorou a situação de Agar, né, esse tempo todo. Ser mãe de Ismael, por mais especial que ela fosse, não tornou ela uma mãe especial. E agora, eu gostaria de desmistificar uma coisa com vocês. Né? Eu falo, gente, quem já ouviu aquela frase? Toda mãe de filho especial é especial. Se Deus te deu um filho com necessidade especial, porque você é um ser especial. Gente, mãe é mãe. Primeira coisa, o seu filho não é especial. Ele tem necessidades especiais. Ele é um filho. Né? Tipo, eu lembro que na hora era pequenininha, tadinha. Até ela entender que, tipo assim, o Samuel não era melhor que ela, demorou, porque a gente fala, especial. Quando a gente fala especial, a gente tem aquele glamour, especial. Não, filha, você é mãe. E seu filho tem necessidades especiais. Tem as limitações que devem ser respeitadas, e a gente faz isso muito bem, entendeu? Mas não tem essa coisa assim, esse glamour todo, porque você tem um filho com necessidade especial. Mesmo porque não é nada fácil, não é verdade? Então, assim, tira isso da cabeça se alguém fala isso pra você, se você pensa nisso, não. Segunda coisa, amiga, você não é especial, sorry. Você é simplesmente mãe, mãe é mãe. Mãe é tudo. Mãe é tudo. Porque assim, o Samuel tem um diagnóstico, mas tem uma mãe que hoje está com um filho no hospital. Tem uma mãe que o filho morreu. Tem uma mãe que o filho não tem péssimos amigos na escola. Tem uma mãe que o filho não consegue ter boas notas. Tem uma... Gente, a gente sempre tem um motivo para de joelho no chão pelos nossos filhos. E o problema da sua amiga não é menor que o seu. Você fala, se seu filho só tem nota ruim. De repente, isso é a pior coisa do mundo para ela. Não é porque o seu filho, né, é autista que... Não. Cada um sabe da dimensão do seu problema. Então, você é mãe. E seja feliz com isso, porque mãe é tudo. A gente é guerreira, a gente é amor, a gente é mãe. Do seu jeitinho, bravinha, quietinha, devagar, rapidinha. Cada mãe é de um jeito, né? Então, eu sou a mãe bravinha. Mas assim... A Cris é a mãe quietinha. A Cris é a mãe paz e amor, né? Gratiluz. É a Cris. É a mãe mais calma do mundo. As meninas, ela tem 3 meninas. Ela assim, meu amor, pra que você tá gritando? Aí eu já tô assim, para as 3 de gritar, o que tá acontecendo, né? É assim, ainda bem que a gente tem essa liberdade, né, Cris? Mas a Cris é gratiluz, né? A Cris, assim, mas ela é a mãe que a família dela precisa. Eu sou a mãe que a minha família precisa. Você é a mãe que a sua família precisa. Você vai ser a mãe que a sua família precisa. Deus sabe quem tá junto nessa família e por quê. Então, assim, não se sinta... Eu me culpei, eu sofri muito na minha vida porque eu sou estouradinha. Eu falo assim, mas será que eu tinha que ter me feito tão estourada? Será que eu não podia ser um pouquinho mais calma? Mas ele tinha um porquê, ele tem me moldado, assim, eu não gosto. Eu estou bem mais calma, acho que a velhice está me ajudando. Também tanta oração, que eu acho que eu estou mais calma, assim, até eu me espanto às vezes, nossa, era para eu estar tendo um piti, agora eu não estou tendo. Eu acho que Deus, acho que de tanto eu orar e falar assim, eu não gosto de ser assim, acho que Deus está... Mas foi necessário, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Filho bem, ela não tinha... Outra coisa, Agar era uma mãe sozinha. Ela era sozinha. O filho dela tinha um pai, mas ela não tinha um marido. Foi pra pensar também? Sabe assim, meu filho tem um pai, né? Mas eu não tenho um marido. Eu não tenho com quem dividir minha dor, não tenho com quem dividir minha alegria, eu não tenho um amigo, eu não tenho buddy, eu não tenho um companheiro. Eu acho que isso acontece com muita gente. Eu lembro que uma vez eu levava o Samuel para fazer terapia num lugar, a mulher tinha 4 filhos, os 4 acho que eram autistas. E o marido simplesmente largou ela. O homem não consegue. Tem homem que não consegue. Eu creio que isso é uma coisa que Satanás tira muita vantagem dessa situação. Né? Eu falo mesmo porque o Samuel, a gente tinha... O que era para o Samuel? Eu vou falar um pouco mais do Samuel, mas assim, tinha planos para o Samuel. Né? Tinham sonhos para o Samuel, ser coisas que tiveram que ser mudadas. E eu estou falando de... Meu marido é um homem do Senhor, um homem crente, meu marido mesmo está sempre comigo, um homem estudado. E ele teve suas dificuldades de aceitar o diagnóstico. Né? E eu fico imaginando assim, Agar,
Ela tinha, mas não tinha. Então tem muitas mulheres que são mães solteiras, que não tem ninguém. Tem aquela viúva de marido vivo, que é sozinha. Que é sozinha. Que é ela que vai pra baixo, pra cima, que é ela que vai, que resolve, ela que, tipo assim, não tinha uma parceria, não tinha muita coisa. Eu lembro que... E também tem aquelas fases do casamento também, né? Tem aquela fase que o seu casamento tá super legal e tem hora que o seu casamento tá horrível. Parece que vocês estão assim, um cânion de distância um do outro. A solidão sempre bate. A mulher tem esse lance de ser... Até ela entender que Jesus supre tudo, a gente tem essa questão da solidão. Porque eu acho que os nossos sentimentos borbulham muito dentro da gente. Então, ela acontece até dentro do casamento. Até mesmo dentro de um casamento normal. Todo, né? Acontece. E eu lembro que, assim, que às vezes você acha que tá totalmente, que é bom pro seu filho e o seu marido não acha. Eu lembro que quando a gente teve que decidir que tinha que dar remédio pro Samuel, o Samuel não parava quieto. Ele tinha que fazer muita terapia. Ele tinha que dar remédio pra ele, né? O que era, né? Ritalina. Hoje ele toma Arderal. O Max não queria. Ele queria que eu fizesse a dieta. Sabe aquelas dietas que tem para criança especial? Falei, se você cozinhar, eu não vou. Eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu não tenho tempo de dedicar minha vida para fazer uma dieta só para ele se acalmar numa terapia. E por fim ele entendeu, e até hoje ele, graças a Deus, concorda que o Samuel tome remédio, mas tem coisas que assim, que a mãe que não tem aquela conexão que você sabe. A gente sabe, né, o que o nosso filho está precisando. Não, eu não desrespeitei o Max em nenhum momento, mas eu consegui fazer ele entender a necessidade. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou mãe, eu sei, você não entende nada e você que faz o que eu falo porque eu sou mãe. Não. Se ele é pai, vocês estão nessa parceria juntos, entendeu? Mas Deus deu um benefício, eu falo que é um plus que Deus deu para a mulher, que muitas vezes a gente não usa certo. Sabe aquele jeitinho? Né, que a Edmeia falou sexta-feira lá na nossa igreja, aquele jeitinho, só a gente sabe como falar com o nosso marido. Então não é pra você usar esse jeitinho, você comprar aquele sapato que você quer. É pra você, Deus te dar esse jeitinho, pra você saber explicar pra ele o que você precisa pra sua família. Amém. Entendeu? É pra levar seu... Quantas vezes seu marido foi fazer um negócio errado, Deus te falou, não faça. E você falou pro seu marido, ele não te ouviu e... Então, é para isso que Deus deu esse jeitinho, tá? O pecado veio e estragou tudo. Mas o plano original é que você estivesse ali para auxiliar seu marido. Amém. Então, assim, eu sou mãe, vou falar, não, conversa. Se você tem um parceiro, se você tem um marido, vocês chegam a conclusão junto e saibam envolver o seu marido na vida dos seus filhos. Entendeu? Meu marido não vai... Meu, tem terapia, tem consulta com a médica dia tal. Mas eu trabalho, não se vira, você tem que estar na consulta. Seja esperta, seja inteligente. Seu marido não é automaticamente participativo, envolva. Não precisa ser só terapia. Eu lembro que eu assisti umas feiras de ciências uma vez. Falei, já tá a feira de ciências aqui a lista, Não quero nem saber o que vocês 3 vão fazer. E ele, sábado foi pro Walmart com os 2 e se virou. Lembrando, papai comprou até uma máquina de algodão doce. Eu não sei o que eles fizeram. Seja esperta. Envolva. Você não vai esperar que o cara vai ter iniciativa de chegar e falar, olha, no que eu posso te ajudar, querida? Às vezes não. Então, envolva seu marido sabiamente. Peça sabedoria do alto, né? Então, assim, em meio a toda essa confusão, Ismael cresceu. E quando ele tinha 10 anos, Isaac nasceu. Imagina o coração de Agar. Aí que já acabou tudo de vez mesmo, né? Já tinha falado sobre isso. E para piorar, Ismael caçoou de Isaac. E foi como foi o que foi para fechar aquele ciclo da vida deles ali. Não tinha mais o que se resolver. Ele pisou no carro. Como assim? Você vai caçoar do meu filho? Né? Como assim você vai caçoar? Agar está sozinha. Ela simplesmente foi expulsa de casa com seu filho. Deram a ela um pedaço de pão, um pouco de água. Eu costumo de falar que era poucos recursos. Beijo e tchau. Abraão era muito rico. Ele não falou assim, toma aqui um dinheiro para viagem. Olha, vai ali com o meu servo, até vocês acharem um lugar ali no meu cavalinho com um pouco de água. Te vira. Te vira. E já foi ela, de novo. Sem rumo pro deserto. E dessa vez com seu filho. Com certeza a cabeça dela nessa vez, esse deserto, já não era mais a mesma. Passaram-se muito tempo. Ela viveu muita coisa e teve um filho. E um filho muda tanta coisa na vida da gente, não é?
filho muda. E mexeu com a gente, mexeu com o nosso filho. Chegou uma hora que a água acabou, ela não podia fazer mais nada, ela estava cega. Então, sabe aquele ponto de desespero, você tá cega? Ela estava cega. Desespero. Ela largou o menino lá no canto pra chorar, saiu de perto. Já imagina essa cena? Você pegar teu filho, ó, você vai morrer aí, filho, eu não tenho condições de vir. Com tanto medo, dor, solidão. Mas é claro que ela não estava sozinha. Quem que estava com Agar? Deus. Porque ele sempre esteve lá. Ele não estava nem aí se ela era escrava ou não. Ele não estava nem aí se ela era mãe do filho de Abraão ou não. Ele não estava nem para nada, ele estava aí para ela. Porque Deus sempre está aí para a gente, independente de quem você seja, do que você faça, do seu status, se você tem filho, se você não tem filho, se... He doesn't care, ele está aí por você. E muitas vezes você não vai perceber, porque né, a gente está envolvida tanto no nosso caminho que a gente não percebe. Ele nunca abandonou. Eu sou a maior prova disso. Ah, será que eu vou conseguir falar sem chorar? Agora eu vou falar. Posso falar também, né? Já tô aqui com o papelinho. Não, eu lembro que a gente demorou muito para descobrir o diagnóstico do Samuel. A primeira coisa que a gente ouviu foi que ele não era autista. E na minha ignorância, eu falei, tá bom, ele não é autista. Talvez tivesse apraxia. Aí a Fernanda falou aquilo bem bonitinho pra mim. Bem simples. Passaram-se anos. E eu não sabia o que o Samuel tinha. E eu lembro que era uma tarde. Eu tenho essa cena viva na minha cabeça. Lembra aquela sala de jantar que eu tinha, que as crianças brincavam? Eu estava sentada naquele sofá imundo, cheio de brinquedos, o Samuel brincando. Eu falei, Senhor, eu tenho um filho que tem um problema, que eu não sei qual que é. Eu quero ajudar, mas eu não sei como, porque eu não sei o que é. Como que eu ajudo meu filho? Nessa mesma hora, a tia Fernanda ligou. Não sei se você lembra desse dia, Fê. Não. Aí eu comecei, ela, o que foi? Você tá triste? Coisa de amiga, né? Você fala alô, a amiga já sabe. Aí eu, Fernanda, eu não sei como ajudar o Samuel. Eu não sei ajudar. A Fernanda, nessa época, ela já estava trabalhando na escola pública. Então, ela era bem assim, ela era minha amiga, mas ela tem uma ética profissional. A Fernanda não podia fazer terapia com o Samuel. A Fernanda tinha que... Ela só me amava e me ajudava, assim, bem como podia, por causa da ética profissional mesmo. E eu entendi, eu nunca me chateei com isso. Eu entendi. Isso foi bem sempre tranquilo entre a gente. Essa Fernanda vem e eu chorava. Fernanda, eu não sei o que. Você pegou ele e levou ele para tua casa. E ela quebrou toda a ética profissional dela. Ela revirou o Samuel de ponta cabeça. Aí ela falou assim, é o seguinte, você vai levar ele no neurologista, você vai falar tudo que ele não consegue fazer, tudo, você me explicou todos os detalhes. Você lembra disso agora? Eu lembro, ficava na minha casa. Da sua casa, é. E você... Aí, a partir daí, eu levei ele pro neuro, depois pro neurodevelopmental, e eu descobri que ele tinha apraxia. E ela foi um anjo. Porque ninguém me ajudava. Ninguém falava nada. E eu perdendo tempo com terapia, eu não sabia o que fazer. E ela fez isso por mim. Eu não esqueço disso, porque isso foi um marco na minha vida. Isso foi a prova que Deus estava vendo o meu clamor. Quem mais podia me ajudar? Quem mais? Eu não tinha falado pro Max, não tinha falado pra ninguém, nem pra Fernanda eu tinha falado, nem pra Gabi, nem pra ninguém. Eu estava ali solitária, olhando meu filho brincar e falando assim, o que eu faço com essa criatura que precisa de mim, mas eu não sei o que fazer. Né? Essa questão é muito complicada. Enfim, a gente conseguiu cuidar do Samuel, né? O anjo, para variar, fez uma pergunta. Deus sempre nos faz pergunta. Pra gente acordar. Já viu quando o neném tá chorando, morrendo de sono, mas não dorme? Já viu aquelas cenas de novela que a pessoa tá histérica e alguém dá um tapa na cara assim? Você, oi! As perguntas de Deus são sempre assim. Já percebeu que Deus nunca chega na Bíblia e fala, ó, você faz isso, isso, isso? Maria, por que choras? O que você quer que eu te faça? Por que você está aqui no deserto? Deus sempre faz a gente pensar. Porque a gente sabe a resposta do nosso problema. A gente só está muito perdida e cega nele. Agar estava tão cega, mas tão cega, que tinha tipo água pertinho dela, ela não estava vendo. Então a pergunta do Senhor, deixa eu ver qual foi a pergunta que agora eu não lembro qual que foi. O que você tem, Agar? Agora, se fosse eu falar assim, o que eu tenho, Deus? Sério? Não, porque Deus já está acostumado com as minhas orações, tá, gente? O que eu tenho? Eu fui expulsa, meu filho está morrendo, eu não tenho água, eu não tenho dinheiro. Isso é da pergunta, o que eu tenho, Deus? Poxa, o senhor não está vendo a minha situação? O que eu estou passando? O senhor não é Deus? O senhor não está aí em cima vendo tudo? Eu já fiz cada oração. Gente, no ano passado, a oração que eu fiz para Deus foi o seguinte.
eu não te pedi um filho nessas condições. Luciano, já que ele nasceu assim, o Senhor resolve esse problema, porque meu filho não pode sofrer. Eu estava numa situação muito difícil. E eu falava assim, Senhor, eu não te pedi. Eu chorava, acho que eu nunca chorei tanto quanto eu chorei no verão do ano passado. Por causa da escola do céu. Eu falava assim, Senhor, eu não te pedi para o Senhor me dar um filho com essa condição. Essa doçura de menino. E agora tem que sofrer por causa disso, assim. Mas Deus já está acostumado com minhas orações. E eu acho que Ele fez o que foi melhor, né? E tem duas lições que eu aprendi nessa caminhada. De muito choro. Desespero, medo. E sempre tive muito medo. Desde que eu soube o diagnóstico do cérebro. Não tinha tanta informação e tantos recursos como tem agora. Não tinha podcast, não tinha o tiozinho do Instagram fazendo diquinha. Não tinha nada disso, gente. Era eu, Deus, Fernanda, a médica ali. E eu tinha muito medo. Um dos meus maiores medos é do meu filho não ter amigo, por causa da comunicação. Eu imaginava ele adolescente, rapazinho que nem ele tá agora, essa coisa fofa, sem amigos. Eu lembro que, vocês não conhecem lá, né? Mas eu passava em frente ao shopping dos malls, eu tenho essa outra cena, eu chorando. Toda vez que eu passava em frente àquele shopping para trabalhar, eu chorando, Deus, meu filho não vai ter amigo. Meu filho não vai ter amigo. Eu tinha medo de sofrer bullying na escola. Eu tinha medo de uma adolescência difícil e dele ser muito rejeitado. Nessa minha caminhada eu aprendi que a primeira lição é que Deus ama meus filhos mais do que eu. Não importa o que eu faço, eu sou muito limitada. Muito limitada. Deus criou nossos filhos. Deus ama a Ana mais do que eu. Deus ama o Samuel mais do que eu. Deus ama o Benjamin, Boaz, cada dos seus filhos mais que a gente. Se a gente sofre de ver ele sofrendo, imagina Deus. E se a gente quer cuidar e proteger, imagina Deus. Que deu o próprio filho dele para morrer e sofrer por nós. Lógico que eu aprendi isso assim, nas duras penas, né? A segunda eu aprendi com a Edneia, eu ouvi uma pregação, mas semana passada, quando a gente conversou sobre o SEMA, ela falou isso pra mim. Um casal não faz filho. Um casal não faz filho. Quem faz filho é Deus. A gente não tem tanto poder para isso. A gente não tem essa capacidade. E se Deus fez o seu filho, Ele fez exatamente como Ele quis. Eu já orei tanto pelo Samuel, eu falo assim, o Senhor formou cada célula, o Senhor desembaraça os caminhos aí da boquinha dele. Já orei tanto pela cura dele. Aí esse dia eu estava conversando com o Marcos, eu já nem sei se eu quero que Deus cure. Eu gosto tanto dele do jeito que ele é. Assim, é tão gostoso estar com ele. Então, assim, essas lições que foram remas para mim, coisas que mudaram a minha vida, que me fortaleceram. O anjo mostrou para Agar que tinha uma fonte de água perto dela, de onde ela estava, e que Deus tinha um plano para a vida de Ismael. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. E a Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores que os nossos. Os nossos planos para o Sam é que ele fosse um corredor de kart. Lembra? Que ele subisse e descesse montanhas, que nem o pai. Ele ia ser o cara. Ele ia tocar instrumento. Ele ia fazer uma super faculdade, porque ele ia ser inteligente igual o pai dele. E gostar de estudar. Entre ser inteligente e gostar de estudar é diferente. É que o Max gosta de estudar. E o Samuel também gosta. Que ele fizesse uma super faculdade e construísse uma família. Mas o plano do Senhor não era isso. O plano do Senhor é que Samuel tivesse apraxia, atraso intelectual. E claro, né, como eu falei, ADHD. É assustador como você pode pensar que Deus tem um plano desse para o nosso filho, né? Para que Deus fez um filho com uma condição dessa? Para quê? Sério? Ele criou a Ana Laura do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo ventre. Tão perfeita. Aos nossos olhos. Perfeita. Ele não é imperfeito. É assustador, mas graças a Deus que os planos do Senhor não foram os meus. Graças a Deus. Eu tive o privilégio de conhecer esse mundo de pessoas atípicas. Eu não conhecia. Eu não tinha noção do que era um autista, do que era... Eu tenho um primo com síndrome de Down, mas a gente é bem distante. Ele é bem divertido também. Mas essa compaixão, sabe? Sabe esses humaninhos incríveis que eles são, essa ingenuidade, essa pureza? Eles são desafiadores. Fala assim, gente, se a metade fosse bom, e cuidadoso, e carinhoso, e ingênuo, e puro como eles, esse mundo seria muito melhor. Ao meu lado, eu tenho ao meu lado todos os dias. Sabe, minha vida com o Sam. Ele é uma pessoa incrível. Todos vocês conhecem. A vida com o Sam é mais leve, muito divertida, porque ele não tem filtro, a gente fica com ele o tempo todo. Ela
ela é divertida, ela é sem pressa. A vida com Sam, ela é sem pressa. É tudo no tempo que ele consegue. Imagina eu passando por isso. A vida com Sam, ela não tem distinção de pessoas. Você ama o tempo todo. Alguém aqui já não ganhou o abraço do Sam? Só se ele não te viu ainda, porque se você vê, ele vai te dar um abraço. Ele não quer saber se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é baixo, se você é fedido, se você é cheiro. Não tem. Ele não tem essa maldade horrorosa, esse preconceito horroroso que a gente tem. Ele simplesmente ama. Quando ele nasceu, eu vi os olhinhos dele e falei, o Sam nasceu pra amar. Ele nasceu todo amassadinho. Meu passarinho. O Max fala que ele nasceu feio, mas você não nasceu não, tá, filho? Você nasceu lindo. E é um desafio. Eu precisava que Deus me desse ele assim, pra ser quem eu sou hoje. Amém. Em meio aos meus medos, para variar nas minhas batalhas, né? Um dia eu conto minha história para vocês. Já estou no milhares de batalhas. No meio desse, eu estava no Brasil e uma pessoa me abraçou. Deus mandou uma filha dele me abraçar e falar que ia ficar tudo bem. Nunca vi aquela mulher, a Sandra. Tadinho, depois eu soube que ela estava com tanto problema. Ela é filha única, os pais, a mãe com câncer, o marido morreu esses dias. E ela me abraçou e cantou Vai Ficar Tudo Bem. Eu nem lembro quem que canta. É uma música de Vai Ficar Tudo Bem. É uma música bem, acho que é da Assembleia de Deus. Quem é pessoa da Assembleia deve lembrar dessa música. Ela é muito linda, essa música. Vai dar tudo certo. Hã? Vai dar tudo certo. É uma música que uma moça toca violão. Ela é o irmão que canta. Heloísa Rosa. Não sei. Acho que é Cláudio. E a adolescência do Sérgio chegou. Lembra que eu tinha tanto medo? Ele é amado por onde ele passa. Ele tem amigos na escola antiga, na igreja. E tem até uma namorada. Porque os planos do Senhor não são os nossos. Gracinha. Ele é nosso. Deus nunca me abandonou. No dia que eu fui receber o diagnóstico dele, eu estava só nos dois. E eu fiz aquela oração para variar. Essa não foi rude, não. Essa foi bem boazinha. Eu falei, Senhor, eu te agradeço pela vida dele. Amém. Ele foi criado pro louvor da tua glória. Eu não sei o que eu vou ouvir. Só uma mãe que está sentada naquela cadeira para ouvir aquele raio daquele diagnóstico, sabe o desespero que é. Né? Você vai para o hospital e o que meu filho tem? O que eu vou fazer? Né? E assim... E lógico que uma família pera nada é simples, ele tinha que ter uma coisa diferente. Ele não podia ser só autista ou ter síndrome de Down, não, ele tinha que ter apraxia. E eu falei que ele foi criado pelo louvor da tua glória. E eu quero que o Senhor me dê sabedoria e estratégia para cuidar dele. Porque eu vou fazer tudo por ele. Olhei para ele e falei, eu te amo. Do jeitinho que você é. E por você eu amo no fim do mundo. Por você também. E Deus criou os nossos filhos. Ele sabe exatamente do que eles precisam, mas mais importante de qualquer tanto tratamento que seu filho precisa. Ter uma mãe que confie em Deus é o mais importante. Nada, foi como eu falei no começo, se não for ao Senhor, Ele, ali, nas minhas lágrimas, nas minhas conquistas, porque as pessoas de fora não entendem a felicidade que é amarrar um sapato. No caso do meu filho que tem apraxia, soprar uma vela. É difícil soprar uma vela. O meu filho vomitou até os 6 anos, acho que todos os dias, porque por causa do problema que ele tem, ele não sabia lidar com a saliva, com a comida, com o pão. A gente ia pro restaurante, eu separava um copo. Assim, e eu tinha a Ana Laura de brinde ali, minha companheirinha. E eu não sofria porque eu só não estava fazendo terapia. Eu sofria porque a Ana Laura tinha que sair da escola e ia para as terapias comigo. E a gente teve um bom tempo, né, filho? Minha linda. E mais do que a melhor terapia, mais do que o melhor remédio, mais o melhor médico, mais a melhor escola, mais do que tudo isso, é o seu joelho no chão. É saber que você tem um filho, o seu filho saber que você ama e busca a Deus. Porque Ele é o centro de nossas vidas. Deus acima de qualquer coisa. Que dependa de Deus, que busque a sabedoria do alto para cuidar dele, da sua herança. Um dia você vai falar assim, eu te entreguei essa criança na tua mão, independente se ele é especial ou não.
mãe em geral, o que você fez com isso? O que você fez com essa criancinha tão fofinha que eu te dei? O que mais importa é a eternidade do seu filho. O que ele vai fazer aqui na terra importa também. Mas ele tem uma eternidade no céu. E é você. É você. Seu filho tendo, seja lá o que for o seu filho, que tem a responsabilidade diante de Deus de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E se um dia eles se desviarem, o problema deles. A sua parte você fez. A parte está feita. Né? Deixa eu ver aqui. Deus irá te perguntar, né, o que você fez. Minha querida, deixa eu ver se... A gente acha que essa fase de ser mãe, de descobrir terapia, de descobrir tratamento, é muito heróico, é muito... Né, a gente descobre esse mundo, a gente vê aqueles blogs, a gente vê aquelas coisas no Instagram. Ai, porque eu sei disso agora, eu sei disso, daquilo agora. Ai, saiu uma nova vitamina, cannabis, a gente dá cannabis, a gente não dá cannabis, a gente dá arderal, a gente dá ritalina. Nossa, você viu aquela terapia, agora dá cavalo, andar de ponta cabeça é bom. Não. E em Provérbios fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Não estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Minha querida, Amém. é o Senhor que vai te falar a terapia certa. E eu te falo isso porque hoje eu estava ouvindo, até coloquei no grupo das mães lá, né? Aquele pastor lá, aquele doutor Tiago. Eu falo assim, Maris, ninguém ensinou essas coisas pra gente não, e a gente fez. A gente fez muita coisa que a gente não sabia que a gente estava fazendo. A gente simplesmente fez. Erramos muito, erramos muito. Tem muita coisa que eu falar, eu podia ter feito diferente, mas eu fiz o que aprove o Senhor. Não é na força do nosso braço. Mãe, você é forte? Você é forte. Você limpa 5 casas por dia, ainda leva o bichinho pra terapia, ainda faz janta, lava a roupa e, né? Mas, se não for o Senhor, isso não vale nada. Que a sua força venha do Senhor. Amém. Que você não confie no seu potencial de mãe, mas você sabe que tem um Deus que está ali do seu lado. Amém. E Ele vê cada lágrima. Ele celebra cada conquista, porque tem muita conquista, né? Tem essa aqui pra você, Beth. Eu ouvi um testemunho essa semana, não sei de onde, que o filhinho dela era de uma mãe autista, que o menino não ia no banheiro. E ela já estava desistindo. Ele não ia, ele só usava fralda. E ela estava assim, Senhor, é a última vez. Eu vou levar meu filho de 10 em 10 minutos no banheiro. Se ele não for sozinho, eu desisto.